Dando continuidade, nós iremos agora estilizar um pouquinho melhor a tela de palpite. Então, nessa tela, nós vamos utilizar um componente de terceiros para vocês observarem como é fácil adicionar um novo componente, fazer uso de algo que já foi criado, que eu acho que é uma das principais vantagens do React e de todo o ecossistema, tanto do React quanto do React Native, é a reutilização de componentes. Então, eu pensei em ter uma informação visual do palpite quando o usuário digitar, e eu pensei em alguma informação como fosse um progress bar, uma barra, né, que atualizasse, mas no formato de círculo. E procurando os componentes, eu encontrei esse que parece bem interessante e eu acho que é uma informação que nós podemos utilizar e tentar replicar na nossa página, utilizando esse círculo, né, esse componente. Então, olhando a biblioteca, eu percebi que é necessário fazer a instalação através do npm do React Native Circular Progress e do React Native SVG, que possibilita o React Native começar a utilizar a biblioteca com imagens no formato do SVG e posteriormente ao import, não, import não, a instalação no gerenciador de pacotes do npm, nós temos que rodar o React Native para linkar o React Native SVG, visto que é uma biblioteca que vai fazer uso de algumas funcionalidades do sistema operacional do Android ou do iOS. Então nós precisamos fazer essa linkagem. Eu previamente já adicionei, visto a demora, então vocês vão rodar o npm i ou install, save para que ele mantenha no package, né, JSON para as futuras alterações, atualizações e rodar o comando do link. Após rodar esses comandos, é necessário que você rode novamente o comando react native run-android, visto que nós temos uma nova biblioteca que deve ser linkada, mas eu já rodei esse comando, né, a fim de agilizar. Agora nós vamos começar a fazer uso. Se nós lermos a biblioteca, como utilizar, basta fazer o import. Então nós vamos lá na nossa tela de palpite, vamos fazer o import, salvar, mas a princípio não tem nada, né? Nós não só fizemos o import. Outra coisa, ele está carregando inicialmente na tela de ranking, que era só para facilitar a nossa personalização. Agora nós podemos voltar ao estado inicial, né, botar o ranking como segunda opção, para ele carregar inicialmente a tela de palpite. Beleza, está funcionando. O nosso menu Drawer está também funcionando devidamente, então vamos continuar. Na tela de palpite, nós adicionamos o import. Agora, lendo lá, nós precisamos adicionar o Animated Circular Progress. Então, vamos adicionar só para observar, né, como é que está ficando, né, o que seria essa biblioteca. Então, o view é o nosso container, né, que está segurando toda a página, e o return é necessário que seja apenas um item, né, um elemento. Então, nós vamos colocar dentro aqui do nosso da nossa tela o animated, só para ver o que vai acontecer. Vou salvar e vamos observar o que aconteceu depois de salvar. Vou atualizar. Opa, já temos aqui uma informação visual, né, que é bem interessante. Porém,
ele está aqui com o fill 100%. Vamos tentar observar o comportamento. Vou alterar aqui para em branco 30%. Então isso é uma informação interessante, porém nós podemos melhorar um pouco essa visualização colocando uma informação dentro desse círculo, porque se a gente observar aqui no exemplo que ele deu, ele tem um círculo maior, é um pouco menos grosso, então a gente vai tentar jogar essa informação aqui dentro. E se nós observarmos os atributos do Animated Circular Progress, aqui é um elemento que automaticamente ele fecha ao final. Porém, existe outra informação, aqui ó, you can also define, você também pode definir uma função que receba o progresso corrente como exemplo, mostrar dentro do círculo, é o nosso objetivo. Então, se nós olharmos, nós vamos utilizar esse exemplo. Vou copiar, vou substituir pelo anterior, já que a gente só está olhando, né, as possibilidades, que vai melhor se adequar ao nosso cenário. Salvei. Vamos olhar o emulador. O emulador está dando erro, provavelmente porque aqui o fill, que é o preenchimento, ele está fazendo uso de uma variável de estado que nós não temos. Então, a fim de ver funcionando, a gente pode criar essa variável. Então, eu vou botar aqui fill e vou jogar 60%, 60%, e vou salvar. Vamos observar o que vai acontecer. Olha, nós já temos a informação do 60 internamente e nós podemos perceber que ele está preenchendo lá 60, 40%. Porém, nós vimos lá que, como uma variável de estado, nós possamos alterar e ver essa informação se atualizar. Então, nós podemos tentar achar uma abordagem interessante. Não só aumentar um pouco esse círculo, talvez. Vou botar 300. Vou colocar esse width um pouquinho mais grosso para que seja possível observar melhor essa evolução, essa atualização. Então, vou botar 10. Se ficar ruim, eu volto. Salvei. Perfeito. E agora nós podemos olhar que talvez essa informação fique interessante colocar internamente. Então, eu vou, ao invés de voltar apenas o texto, vou tentar passar ambas informações, tanto do text quanto do button, para dentro da nossa estrutura aqui. Então eu vou botar aqui, ó. Vocês percebem que logo que eu adicionei, existe aqui um sinalzinho vermelho. Se vocês pararem o mouse, ele já está falando o porquê. Possivelmente vai dar um erro. Ele está falando, olha, JSX, expressões JSX devem ter apenas um elemento pai. No caso, nós temos aqui um elemento e outro elemento. Não existe um elemento que abrace os dois, que seja um invólucro, que encapsule. Né? Então nós temos aí essa questão desse warp, né? Que ele vai segurar toda a estrutura. Então eu vou utilizar aqui a view. A view é análoga a quem já programa para web como uma div, não tem nenhuma estilização. Como qualquer outro componente no React Native, ele não tem uma pré-estilização. Nós temos que fazer utilizando lá o nosso styled sheet, né, esse componente. Então eu vou agora, ó, alinhar aqui, vou salvar, vamos ver o que acontece no nosso código. Live Reload, ele já colocou a informação dentro do
do nosso arco, né, desse círculo, a informação. Porém, o número sumiu porque nós tiramos aqui para ele aparecer. Mas vamos tentar pensar o seguinte: esse palpite ele é alterado quando o usuário clica aqui, correto? Então, nós poderíamos fazer com que esse arco atualizasse à medida que nosso usuário clicasse em cima, né, alterasse esse valor. Então, ao invés de utilizar essa variável chamada fill, né, esse estado fio que está carregando essa informação, nós podemos fazer o quê? Preencher com o nosso palpite, já que ele carrega essa informação. Eu vou passar palpite e dentro do arco nós estamos passando aqui o objeto fio. Aqui vai alterar palpite. Possivelmente vai funcionar, mas eu já percebi que talvez dê erro, que quando ele inicialmente palpite ele é uma variável vazia e eu acho que ele espera aqui um número, mas eu vou atualizar só para ver. Ele aqui já deu um aviso, né? Ó, você utilizou uma propriedade, aqui é só um alerta, mas ele está falando que, ó, você utilizou uma propriedade inválida para preencher, já que ele espera um número e você passou uma string. Então eu vou dar aqui um minimizar. E para evitar esse erro, eu vou passar aqui palpite, ao invés de ser vazio, como zero. Esse fio aqui já não faz mais sentido, vou tirar. Salvei, vamos ver, ó, perfeito. A única coisa que aconteceu, se vocês perceberem, é que o ir para sorteio já apareceu habilitado, porque a condição, provavelmente, que para ele nascer desabilitado, era o length, ou seja, o tamanho, e não o valor, fosse igual a zero. Então, quando era vazio, o length era igual a zero. Só que agora nós já preenchemos com zero, então o length, o comprimento desse conteúdo aqui já não é mais zero, é 1. Então eu posso, ao invés de avaliar o tamanho da string, eu posso agora, da variável, perdão, eu posso usar o valor exato da variável. Então, se ele for igual a zero, ele vai voltar true e, por consequência, desabilitado. Vou salvar. Vamos ver se o nosso botão voltou ao estado anterior. E agora, se nós clicarmos, talvez funcione. Ó, bem interessante. Percebe que à medida que a gente digita, tem uma informação aqui, fio, é uma string. Ele ainda está falando que ele está recebendo uma string. Onde seria isso? Se nós olharmos aqui o palpite, esse onChangeText está passando uma string de preenchimento. Aqui nós utilizamos uma funcionalidade do ES6, que quando a chave e o valor têm o mesmo nome, nós podemos omitir um dos lados, né, no caso o lado direito, mas agora nós precisamos, de certa maneira, alterar esse valor que chega para que ele seja um valor numérico. E nós temos um método no JavaScript que é para converter uma informação que não seja inicialmente numérica para numérica. Então esse parseInt vai fazer essa conversão. Então vamos olhar se esse alerta, esse aviso some. Então quando a gente agora clicar e preencher, perfeito, ele está respondendo lá ao nosso clique, né? Vou voltar aqui, ó. 28. Aqui deve ter dado erro, acho que eu tirei todas as informações e quando eu tirei ele deixou de ser zero, então vamos tentar observar. Ele tentou fazer um parseInt provavelmente, onde palpite
não fosse zero, porque quando eu desvaziei, ele tentou passar o parseInt null, né, converter null para o parseInt. Então, nós precisamos trabalhar esse erro. Aqui nós podemos utilizar algo que se chama, né, uma condição ternária, para fazer em uma única linha. Nós podemos falar o seguinte, ó, parseInt, se palpite for igual a null, você recebe 0. Se não, você recebe o próprio valor que você já está carregando, né, que seria o próprio palpite. Deixa eu ver se vai funcionar e aí eu explico melhor. Está desativado, beleza, cliquei, ok, vou voltar, voltei para o valor vazio, ainda estou com erro. Esse igual a null eu vou mudar para vazio. Parzinho, se palpite. Deixa eu olhar se vai funcionar. Atualiza, vou botar aqui o reload. Vou atualizar. Se eu clicar, agora eu vou tirar. Pronto, ó. Percebo que estou com um número. Quando eu retiro os números, não tem mais erro. E nós utilizamos esse modelo. Esse modelo é um modelo ternário. Vou abrir aqui um trecho de código. Depois eu apago só para explicar. Eu posso fazer uma condição assim. If, condição que eu quero tratar, eu faço algo, se não, faço outra coisa. Essa mesma abordagem eu posso concatenar, fazer em apenas uma linha. E esse comando nós falamos de uma condição ternária, onde nós temos o primeiro, a condição, posteriormente, após a condição, interrogação, caso a condição seja verdadeira, eu vou ter um espaço, onde eu vou ter o trecho que é análogo a esse trecho aqui. Vou botar aqui como T1 e aqui como T2. Nesse pseudocódigo, a condição seria T1 ou T2. Dependendo da condição, nós teríamos o deslocamento dessa condição. Então, nós fizemos aqui, ó, palpite. Se palpite condição for igual a 0, você considere 0. Se não for, você pode utilizar o próprio número que foi digitado. E a outra condição que nós podemos perceber é, vamos tentar entrar com o valor, vou salvar. Se eu entrar com um valor maior que 100, não dá erro. No entanto, se nós olharmos 90, 900, não, 90, 99, quando esse número ele é maior que 100, ele não interessa para a gente. Na verdade, nós podemos tratar essa informação. Como nós podemos tratar essa informação de maneira visual? Inclusive, nós podemos utilizar esse próprio ternário. Eu vou pular a linha aqui para mostrar que esse ternário ele pode ser um pouquinho mais rebuscado. Se palpite for em branco, converta para 0. Se não, use o palpite. Eu posso continuar esse ternário como? Igual um else. Eu poderia fazer um else if. Então, eu botaria aqui, ó, se palpite for diferente de vazio, ele vem para cá. E agora meu teste é, se palpite for maior que 100, então eu vou agora colocar aqui um parênteses e vou programar tudo desse lado agora desse ternário. Se ele for maior que 100, ele vai salvar 100. Se não, ele vai utilizar palpite, porque a condição ele vai estar entre 0 e 100. E vou testar. Vamos ver o que vai acontecer.
Então agora eu vou aqui digitar 200. Ele não mudou aqui no na nossa interface. Se ele for, não, se ele for maior que 100, aqui nós podemos limitar o preenchimento. Ele não está apagando depois do clique. Ele on change text. Ele está mudando o palpite, mas ele não recebe esse text input. Ele está alterando a variável palpite. Para ficar mais clara essa visualização, vamos colocar aqui, ó, fora do nosso view, né, aqui fora, nós podemos, ou aqui dentro, talvez, em cima desse palpite, criar um text para que vocês entendam que está funcionando. Text, esse text vai ter um número grande, né, como a gente definiu, olhou lá naquele layout. Então eu vou botar aqui, ó, this.state.palpite. Vou salvar. Vamos olhar. Ali está 0, como a gente esperava. Vou digitar. Está ali 25. Digitei um número maior. O número está valendo 100. Nós podemos estilizar, né, igual nós havíamos colocado na última vez. O número, né, um número um pouco mais uma fonte maior, exemplo desse. Então nós podemos voltar lá na nossa página de ranking e pegar aqui a pontuação. Vou copiar, né, para ficar mais rápido. Eu vou chegar aqui em palpite, vou adicionar o nosso styled, né, o nosso estilo. No entanto, eu preciso adicionar o style sheet. Esse list item não faz sentido onde ele está. A pontuação nessa tela, nós podemos fazer o que? Mudar o nome, né? Na verdade, continua sendo pontuação. Então, vou manter aqui como pontuação. E na nossa tela, onde nós informamos o texto, nós colocamos aqui style igual styles, que é o nome da variável, e pontuação. Vamos salvar. Vamos ver o que acontece. Ficou um pouquinho, né? Não ficou um pouco interessante. Então vamos tentar ajustar. Primeiramente, diminuir um pouco essa fonte. Vou diminuir essa fonte para 20, para ver como vai se comportar. Isso não é isso que está impactando no layout. Vou tirar esse flex 1. Já melhorou um pouco. O que nós podemos observar é a centralização não está, talvez, da melhor maneira. Então nós temos algumas propriedades. Talvez o align items, né? Alinhar esse item, alinhar o item ao centro. Faltou aqui uma vírgula. Justificar o conteúdo. Vamos ver se vai surtir efeito. Até o momento, não. Vamos tentar entender o porquê que ele não centralizou. Talvez a gente precise fazer o direction, né, o flex direction.
esse view, nós vemos que cada um dos itens está fazendo com que ele fique um abaixo do outro. Isso acaba já dando uma referência que ele está alinhado como column. Então eu vou criar outra view. Essa view eu vou colocar dentro dela. E aqui eu vou colocar o style flex direction, dois pontos, row. Vamos ver qual vai ser. Apareceu apenas. Vou testar, vou tirar. Aqui ele está retornando. Espera aí, deixa eu entender. Vou salvar só para ver. Esse zero ele está voltando da onde? Onde tem aqui palpite. Icon. Ah, eu estou editando o local errado. Então, por isso que não está surtindo efeito. Então eu vou, como eu não recordo o que tinha aqui, eu vou voltar. Certo. Nós havíamos criado aqui pontuação e está aqui, ó, pontuação. Então aqui nós iremos criar uma view. Vamos ver se agora funciona. Dentro dessa view nós vamos colocar o nosso text. Por que nós estamos encapsulando? Porque nós observamos que o posicionamento desses elementos está no modelo de coluna. Nós queremos que os conteúdos que estejam dentro dessa linha se ordenem como uma linha e não como colunas, os itens internos. Então eu vou dar aqui style, vou dar aqui o comando flex direction e vou passar row. Vou salvar para dar uma olhada. Se eu colocar outro item só a fim de visualização, porque às vezes fica mais fácil, nós podemos observar vou atualizar de novo. Já está tendo um delay, deixa eu... Então você percebe que um zero está do lado do outro. Está faltando aqui uma informação para falar que esse flex, esse pontuação vai ter um flex 1. Então, né, para informar que ele vai ocupar o tamanho máximo possível, como nós temos dois itens falando que vai ter flex 1, eles se ordenam, né, se alinham, um na metade, outro na metade. Só que, como nós percebemos, nós queremos que ele fique centralizado. Nós vamos tirar uma dessas linhas aqui, porque não faz sentido. Esse flex aqui está row. E talvez essa informação do align items e justify content, ela seja necessário colocar um nível acima e não dentro do próprio item. Ou talvez um text align. Eu sempre testo as possibilidades porque elas são muito similares. Então eu vou dar aqui um text align center e ver se isso me atende. Opa, atendeu. Só que eu vou retirar as outras para ver se influencia ou não. Perfeito, já está mais centralizado.
Quando nós clicamos aqui o valor, ele altera ali. Ótimo, então tá atendendo aí ao nosso objetivo. Ótimo, então nós já temos aí uma dinâmica, uma tela mais funcional com o layout respondendo à nossa alteração. No entanto, nós não precisamos mais nesse press fazer esse cálculo, né, na outra tela, visto que nós já eliminamos essa tela denominada sorteio. Nós iremos então criar uma função nessa própria página que vai ter o objetivo de fazer, né, esse cálculo, esse discernimento, fazer o sorteio do número aleatório. Então, qual vai ser a nossa alteração? Ao invés de direcionar, nós vamos criar uma função que seja responsável por esse cálculo aqui do número aleatório, da randomização. Então, a primeira coisa é retirar esse comando, a gente pode comentar, e aqui dentro nós vamos agora rodar uma função, ou nós podemos criar o código diretamente aqui dentro. Então, vamos olhar e pensar o que seria melhor. Nós podemos criar aqui uma função, vou botar computar pontuação. Computar pontuação. Lá em cima nós vamos criar, né, o nosso método computar pontuação. Uma arrow function. Tinha que estar dentro da estrutura aqui do constructor. Deixa eu ver. Tá dando erro. Constructor fecha aqui. Estou chamando a função. Será que é porque eu não estou... Era devido a arrow function. Aqui no caso não precisaria de uma arrow function. Então, vamos lá. Aqui nós vamos precisar computar uma variável, a arrow fica aqui. Isso, agora está correto. Estava com equívoco. Então nós criamos aqui uma função chamada computar pontuação. Eu vou criar aqui um alert, só para ver se ao clicar ele vai fazer o nosso cálculo. Por enquanto, só um teste para ver se está chamando. E nós vamos continuar no próximo vídeo com essa lógica e também a questão do async, né, para guardar tanto o nome do jogador quanto o valor do palpite. Então vamos lá, cliquei aqui em 2. Quando eu clicar em para sorteio, ele deu lá o alert 84. Se eu clicar de novo,
alert 45. Então, ótimo, ele está chamando a nossa função computar pontuação. No próximo vídeo nós vamos dar sequência a essa lógica e também a criação do async storage para armazenar esse valor e a quantidade de tentativas para fazer o cálculo.